Ninguém achou nenhum versículo interessante nesse texto dessa lição? Eu achei aqui sim, Ruth. Eu até marquei aqui, eu estava só procurando, porque esse capítulo é bem grande, né? O 20. Inclusive, foi falado no culto de quarta-feira, né? Não sei se alguém assistiu, foi sobre o perdão, né? A segunda parte. Então, é o versículo 23 Uhum. do capítulo 20, né? Que diz assim: se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Então, fala sobre essa questão do perdão, né? Uhum. E muitas vezes é difícil a gente perdoar uma pessoa que faz mal para a gente, né? Então, às vezes, até a própria pessoa não pede perdão daquilo que fez de mal para a gente, mas a gente precisa perdoar porque Deus nos perdoou primeiro, né? Jesus nos perdoou dos nossos pecados. Então, esse versículo, ele me chamou bastante atenção, assim, me fez pensar sobre isso, sabe? Sobre essa questão do perdão. Uhum. Você fez uma boa lembrança, né, do que foi o sermão, realmente foi um sermão e tanto, né, na quarta-feira. É, E é isso mesmo, Bárbara. Eu penso que dessa lição, um dos ensinos muito profundos e super importante nós termos claro na nossa mente é esse versículo. Foi razão de eu conversar aqui em casa com o Eber sobre isso, falei com o pastor Nelson sobre isso, fui atrás um pouco desse ponto, e ainda que ele não esteja na ordem exatamente do começo, mas é um versículo que chama muito a atenção, especialmente porque existem muitos ensinos equivocados, né, a respeito dele. É como se o Senhor Jesus Cristo tivesse dado aos discípulos a autoridade de perdoar pecados. E não é isso, né? Mas a gente vai chegar ali. Deixa eu perguntar se vocês estão vendo a tela. sim, estamos Sim. vendo. Sim. Sim. Esse estudo, ele começa com esse versículo-chave. Jesus lhe disse, você creu porque viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Então, aqui já nesse versículo, eu entendo que a gente consegue lembrar, né, de tudo que aconteceu no ministério de Jesus ali, e a gente viu que ele estava querendo mostrar quem ele era, certo? E muitas pessoas não entenderam. E até hoje isso acontece. Nós vemos na nossa lição, se você não leu, depois vale a pena você pegar para ler, mas ele relata isso também aqui num ponto da lição, de que até hoje, né, há pessoas que estão vagando nisso. Elas precisam ter alguma coisa para ver acontecendo, para se apegarem a uma fé, e é uma fé que vai uma interrogação na frente, né? Porque depende do que vê. E não é isso que o Senhor Jesus quer de nós, né? Quando ele diz aqui, bem-aventurados são os que não viram e creram, nós estamos inseridos nesta parte. E por isso a nossa gratidão a Deus, né, genuína, porque ele tem feito coisas na nossa vida que nos dão condições de crer nele, sem tê-lo visto, né? Sem É, tê-lo visto. Nós somos testemunhas aqui na nossa classe do que o Senhor tem feito respondendo orações, não é verdade? sim. Então, isso aqui precisa estar muito convicto na nossa mente, no nosso coração. O Senhor está vivo, né? E o Senhor não só está vivo, como ele continua o mesmo. Ele é o Senhor que não muda. Então, aqui no estudo dessa lição, a gente vai ter condição de fundamentar a nossa fé mais ainda, né? Não é somente na morte, ele diz aqui, de Jesus, mas também na ressurreição dele. A ressurreição de Jesus confirma o que aconteceu na cruz. Né? Como a Bárbara colocou agora há pouquinho, o que a cruz nos mostra, gente? Eu vou trazer aqui a tela dos objetivos da lição. Mas vai a pergunta: o que a cruz mostra para nós? Eu sei que vocês sabem, podem falar. O
O que aconteceu ali na cruz? A morte de Jesus. Isso O amor. mesmo. E o que Ela não representou a morte de Jesus para nós que cremos nele? a nossa salvação. A nossa salvação. Que mais, gente? Eu quero saber o que mais nós temos em Cristo ali na cruz. A fé, né? O exemplo do maior dos sacrifícios por amor. No meu modo O de perdão Exemplo dos nossos do maior- pecados, né? Como? O perdão dos nossos pecados. O perdão dos nossos pecados, uma exposição do que é amor, né? Um conceito de amor, uma prova de amor enorme. Agora, para que serviria isso tudo se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado? De nada. Uma outra coisa. Vocês devem ter ouvido falar várias vezes sobre pessoas que foram visitar o túmulo de Buda, né? Túmulos aí de gente que foi importante, que passou alguma mensagem, não é? Não é verdade? Na revista, né, ele comenta isso, né? Tá até escrito aqui: a grande diferença entre o cristianismo e as grandes religiões do mundo é que o túmulo de Jesus está vazio. Você pode Exato. visitar o túmulo de Buda, de Confúcio, de Maomé, de Allan Kardec, mas o túmulo de Jesus está vazio. Ele venceu a morte, ele está vivo pelos séculos dos séculos. Eu achei muito interessante também essa reflexão aqui da revista. Eu não tinha parado para pensar nisso mesmo, e é verdade, né? É verdade. Sabe por quê, gente? Se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, seria inútil. Seria inútil a nossa fé. Concorda? O que Jesus deu na cruz? Além de tudo que a gente já falou, o que ele deu? Ele deu a vida, certo? Ele deu a vida. Vida eterna. Eu quero falar um pouquinho. Só deixa eu minutinho. completar esse pedacinho. Ele deu a vida por nós para que nós que estávamos mortos, nós sabemos esse versículo, nós estávamos mortos. Nós não sabíamos o que era vida. E estão mortos todos os que não têm a Cristo. Percebe? Então, existe uma diferença entre estar morto e estar vivo. O que Cristo fez na cruz, ele nos deu vida, a vida dele. Se isso tivesse ficado no túmulo, estaríamos de novo onde? Na morte. Entendem? Pode falar, Flávio. João 3,16. Cita essa passagem. Sim, já citou, Deus você já não, citou. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo mundo que crê e não pereça. Ele morreu na cruz para todo mundo que crê e não pereça. Exatamente. E nós somos pessoas, como nós também vimos em João, né? João 6, acho que 36, algo assim, que diz que o Senhor Deus, ele atrai as pessoas para Cristo. E isto é uma das coisas que devem fundamentar a nossa fé. Por isso que eu coloquei e deixei aí, compreender que a mensagem do túmulo vazio autentica a mensagem da cruz. Se Cristo não estivesse vivo, seria mais um túmulo a ser visitado. Já é, né? Já é. A região ali de Jerusalém já é extremamente visitada. Mas ele não ficou lá. E nós temos de dar glórias a Deus por isso. Estava dentro do plano de Deus tudo o que aconteceu para a nossa redenção, para a nossa segurança de fé, né? Então, ter expectativa de que um dia todos nós vamos ressuscitar também e estaremos diante de Deus. E renovar a nossa mente para experimentar os benefícios da mensagem da cruz. Você é perdoado, você recebeu vida, você tem esperança, você sabe para onde vai quando este tempo aqui passar, né? Então, tudo isso aqui está nessa nossa lição. E é isso que a gente vai estar verificando hoje aqui. Tá? E eu quero muito essa interação de vocês. Vou ler esse texto. A narrativa bíblica ensina que Jesus morreu pelos nossos pecados
e que ele ressuscitou para que fôssemos justificados diante de Deus. Sem a morte, a ressurreição de Jesus, a nossa fé seria nula e inútil, que foi o que eu falei. E a nossa pregação não teria valor algum. Não sairia de um túmulo, né? De falar de um túmulo. Essa lição é uma síntese da maior e mais amorosa mensagem que o homem pode ouvir, a ressurreição como prova do amor de Deus. Por isso que quando ele fala aqui que compreender a mensagem do túmulo vazio autentica a mensagem da cruz, é que ali a gente vê a prova do amor de Deus. Ele não deixou tudo que Jesus Cristo fez e toda a mensagem da cruz ficar no túmulo, certo? É por quê? Porque ele é a própria vida, ok? Então, aqui vamos nós. Primeiros eventos, né? A revista relata aí, você pode acompanhar também. Na sexta-feira, a morte de Jesus. No sábado, os discípulos não fizeram nada, era um dia considerado sagrado, né? E eles ficaram quietos e guardados ali num local de portas fechadas e estavam também com medo dos judeus. No domingo, bem cedo, as mulheres foram cuidar do corpo de Jesus, e a gente vê isso no versículo 1, nós vamos ler já já. Tanto as mulheres quanto os discípulos constataram que o túmulo estava vazio. Vamos pegar o nosso texto, gente? João 20, o versículo 1. Olha, eu vou pedir para que a Bárbara, eu leio até o 9, você lê do 10 até o 18. Tá. Depois a gente divide de novo, tá bom? Tá bom. Vamos lá. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, que a gente entende aqui ser quem? João, né? João. Isso. Então, correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro. Viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Jesus aparece a Maria Madalena. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: Mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: Não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: Estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Joia. Gente, olha aqui. Esse relato que está aqui nessa tela, né, na sexta, no sábado, no domingo, que aconteceu, foi isso que a gente acabou de ler, né? Então era necessário para que a gente acompanhasse na Bíblia. Mas vamos ver aqui nas outras telas o que significa o túmulo estar vazio. Que Jesus ressuscitou.
né? E a prova disso, a revista traz aqui uma contagem, vamos dizer assim, e o resumo disso é que pelo menos 517 pessoas viram Cristo ressurreto, Jesus Cristo vivo de novo, ressuscitado. Então, além da prova física do túmulo vazio, existiu testemunhas oculares, né? E a gente vai aqui hoje estudar sobre 3 aparições de Jesus, né? 3 aparições. Eu quero destacar isso aqui, ó. A condição humana de Maria, dos discípulos de Tomé. A condição humana de Maria, ela estava em luto. A Bárbara leu o trecho em que fala que ela estava chorando. Ela estava agoniada, angustiada, porque ela foi lá para cuidar do corpo, como era um costume, no domingo de manhã, e cadê o corpo? Então, além de ter perdido, eu penso assim, a sensação foi de ter perdido 2 vezes, né? Primeiro, aquela na cruz, e depois o corpo que desaparece. Então, Maria estava num luto, eu diria até surpreendente, além do que ela imaginava, porque ela não tinha ainda entendido também o que aconteceu. E Jesus tinha dito, não é? Jesus havia informado a eles. Não só isso, como outras coisas. Então, veja, Maria estava na condição humana em luto, todos eles, mas Maria aqui faz parte da cena que nós estamos vendo. Então, os discípulos estavam com o quê? Medo. Tristes, com medo, trancados naquela casa, né? Que a gente viu isso no texto. A gente vai ver, aliás, dos discípulos. Tomé é uma pessoa que a gente sabe que duvidava. Então, veja, o Cristo ressuscitado, ressurreto, aparece em meio à condição deles, à condição humana deles, do jeito que eles estavam. No momento em que eles estavam vivendo aquela aflição, aquele conflito, aquela dúvida, né? Estavam precisando que algo desse a eles condições de se levantarem novamente, não ficarem com a sensação de que tudo aquilo que Jesus tinha dito era simplesmente um passado ali. Então, eu quero ressaltar isso. A primeira aparição, Jesus foi para Maria. E quando ele chama Maria pelo nome, ela muda. Ela passa a reconhecer pela voz. Isso me faz lembram daquela parte de João que nós vimos, que as ovelhas de Jesus ouvem a sua voz, reconhecem a sua voz. Lembram disso? Digam aí se lembram ou não. Sim, porque ele é o nosso pastor. Sim, sim. Vocês enxergam isso? Enxergam isso? Maria, ela estava realmente envolvida pela dor, pela tristeza da perda do mestre, mas ela vê alguém e ela não reconhece, né? Então, a primeira aparição foi para Maria, e nessa aparição o Senhor Jesus dá a ela uma missão, uma ordem do que ela deveria fazer. A segunda aparição foi para os discípulos que estavam com medo e ele trouxe alegria. Lá no 16, 22, a gente vê esse texto que eu vou ler aqui. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês. Mas, Jesus Cristo falando isso, mas eu os verei outra vez e vocês se alegrarão. E ninguém lhes tirará esta alegria. Está aqui algo que vai acontecer já já. Nós vamos ler, tá? Mas eu quero antecipar isso para na hora que nós lermos, nós termos condição de fazer esta comparação, tá? A condição humana deles e a aparição de Cristo que transforma essa condição, tá? Então os discípulos vão acabar tendo a alegria de ver o Senhor de novo, através de Maria, que vai dar a notícia. E depois a terceira aparição é com Tomé, que era uma pessoa que duvidou, né? E Jesus vem, aparece para ele e renova a fé dele e ele dá testemunho de que ele é o seu Senhor e o seu Deus. Então, gente, esse contraste que João vem mostrar aqui, ele vem mostrar com o objetivo de que nós creiamos. Lembram do primeiro versículo? Bem-aventurados os que não viram e
Creram. Creram. Então, veja, agora nós vamos ver que o andar, o desenrolar da nossa lição, João vai nos mostrar exatamente as razões por que nós podemos crer. Ele vai nos assentar, sabe? É dar subsídio, dar base, fundamento para a nossa fé. Então, vamos lá. Nosso tempo já é meio contra mim, são 15 para as 10, mas vamos lá. Essa parte aqui é a primeira aparição que nós já lemos, né? Nós lemos isso agora há pouco. E agora nós vamos ver o versículo 16, esse pedacinho do encontro de Maria com Jesus, que é que uma pessoa só pode reconhecer Jesus se ele próprio, o próprio Senhor, se apresentar a ela. Então é isso que Jesus Cristo faz aqui. Jesus sabia do coração de Maria. Ela estava ali agoniada, querendo saber cadê o corpo do meu Senhor. Uma reação muito natural, muito humana, de quem a gente ama, né? Quando a gente perde alguém. Então, naquela prática deles, no costume deles, eles iam lá cuidar do corpo. Nós não fazemos mais isso, né? Existe o velório e sepultou, pronto. O máximo você vai ali visitar o túmulo e tal. Mas eles tinham outro modo de fazer. E quando ela chegou e viu aquela pedra removida, o sentimento foi de uma perda ainda maior. Então, embriagada com isso, envolvida neste sentimento, ali estava Maria chorando. E olha, Jesus diz para ela, quando chama pelo nome, que ela se rende. Eu imagino que ela agarrou os pés de Jesus, ajoelhada, essa é uma imaginação minha, tá? O fato é que Jesus diz para ela que ela não deve prendê-lo, né? Versículo que a Bárbara leu, para lá. Vou voltar aqui. O 17, não me segure, pois ainda não voltei para o meu pai. O que Jesus está querendo dizer para ela ali? Eu li alguns comentários sobre isso, e o que eu tirei foi o seguinte, que eu botei ali, ó. Não fique aqui presa a mim. Você agora tem uma missão que eu vou te dar. Vai e fale para os meus irmãos, né, que eu ainda não voltei, aliás, estou voltando, né? Ele ainda estava ali, estou voltando, é um processo, eu entendo aqui. Um processo de que ele está voltando para o Pai, o seu Pai e Pai deles, Deus dele e Deus deles. Então, Jesus ali não está rechaçando Maria. Ele só está dizendo a ela o seguinte, você agora tem a certeza de que o que eu falei aconteceu, eu estou vivo. Então, vai e conte a eles, não é? E aí Maria obedece e vai. A revista até traz isso. Ela obedece e vai. Ela identifica a Cristo. Ela percebe que o Senhor que ela buscava não estava mais no túmulo e nem tampouco tinha sido roubado o seu corpo, né? E ela vai e ela executa aquilo que o Senhor mandou ela fazer, né? E por causa da morte e ressurreição de Cristo, os discípulos passaram a compartilhar da sua filiação com o Pai. É por isso que Jesus não diz assim para ela, vá dizer aos discípulos. Ele diz, vá dizer aos meus irmãos. Porque aquele que crê em Jesus Cristo, sabe que ele é o Filho de Deus, este que crê faz parte da família. Ele está inserido em Cristo. Portanto, é um irmão e, portanto, é filho do mesmo Pai, o Pai Celestial. Isso é tremendo, gente, não é? Como é que você se sente sabendo ser filha, filho de Deus? Rapidinho. Muito bom, né? É uma razão de grande esperança, não é, dona Expedita? É, razão de muita esperança e fé. De gratidão, de fé. Gratidão, né? tudo, né? É. Uhum. Qual é a razão de Cristo ter aparecido para essas pessoas? Para nos mostrar que Ele está vivo, é o nosso Salvador. Uhum. E também porque Ele conhece o nosso coração, né? Sim. O Senhor Jesus Cristo nos conhece. Ele conheceu o coração de Maria, ele viu o coração de Maria, o que havia lá dentro, aquela agonia, aquela angústia, certo? Então ele chama Maria pelo nome
E ali ela identifica que é o Senhor. Ele Ele está, conhece os portanto, nossos pensamentos. vivo. Oi? Ele conhece os nossos pensamentos. Conhece os nossos pensamentos. Vamos lá. Renan, você tem algo a colocar? Posso seguir? Como que é? Se não, ok. Vamos lá. Então, aqui nós vemos a outra aparição que nós vamos ler. Ao cair da tarde daquele primeiro dia, estou no 19, versículo 19. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, ou seja, um domingo, o mesmo domingo que bem cedinho Maria tinha ido ao túmulo, né? No decorrer daquele dia, de tarde, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Lembram do versículo que eu li agora há pouco? Que Jesus disse a eles, né, que ali naquele momento, enquanto ele estava contando que ia morrer, havia tristeza, mas ele apareceria de novo, ele os veria de novo, e aí teriam a alegria. Novamente, uma alegria que ninguém tiraria deles. Então, isso dá o tamanho, a amplitude, a dimensão de eternidade, né? Fica bem claro isso, naquele versículo do 16, 22. E aqui a gente vê acontecendo exatamente o que Jesus falou, né? E alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Aqui existe uma comissão que Jesus está dando, uma missão também que ele está dando aos discípulos. Qual é? Ele soprou sobre eles o Espírito Santo. E diz aqui o texto, 22. E com isto, soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Então, a gente vê aqui a concessão, a dádiva do Espírito Santo é que dá a condição de as pessoas serem enviadas. Estou falando só de missionários? Não, eu estou falando do crente. Estou falando de mim, estou falando de você, né? Nós cremos neste relato, nós cremos em quem é Jesus e nós cremos que ele está vivo. Então, nós também fomos selados com o Espírito Santo na hora que cremos. Portanto, nós estamos equipados, nós estamos revestidos de poder, do poder do alto, do poder que também esteve sobre Jesus Cristo. Então, gente, esse texto é muito importante. Tá? E a Bárbara começou a falar dele, né, no comecinho, quando eu perguntei que versículo vocês tiveram maior atenção. E este aqui é um dos versículos que são bastante importantes, né? E é válido a gente considerar o seguinte: nesse texto, deixa eu colocar aqui, ó, a outra aparição, que é isso que eu li agora, né? De que a gente viu que a alegria deles apareceu de novo, né? E se comprovou o que Jesus tinha dito. Então, deixa eu só passar a tela aqui para a gente andar junto. Esse trecho que eu li mostra a comissão que Jesus deu aos discípulos, a missão dele. E essa missão é para aqueles lá que estavam recebendo Jesus depois de morto, ressuscitado na frente deles, né? E ele mostrou as marcas que havia no seu corpo. E ele mostrou essas marcas porque ele conhecia o coração humano, né? E ali os discípulos se alegraram. E Jesus Cristo diz a eles que eles têm esta missão, certo? De estar levando a mensagem de perdão às pessoas. Essa comissão foi dada à igreja, que somos nós. Você e eu que fazemos parte do corpo de Cristo, né? E isso é um tremendo privilégio. Eu vou ler para vocês esse texto que está aí, de Mateus 28, ele é bastante importante que a gente veja aqui, ó. Os 11 discípulos foram para a Galileia, né? A grande comissão é esse texto. Para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara.
Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Esta comissão é dada a todo aquele que crê. Então, sabe quando você pode testemunhar de Jesus? Sempre. Seja falando, seja vivendo, né? Que é o ponto mais importante. A gente pode falar, mas se a gente não viver, vai ficar difícil de mostrar isso, né? É como se Jesus tivesse, pensa nisso, Jesus tivesse falado, ensinado, mas ele não tivesse ressuscitado e sido visto pelas pessoas, tido deles o testemunho ocular que viu o Senhor vivo, né? Então ali, gente, neste particular aqui é muito importante. A nossa fé tem que estar fundamentada nesta verdade. Jesus Cristo está vivo e ele nos comissionou a dar testemunho dele, a mostrar para as pessoas que nós também recebemos dele autoridade. A gente vai ver aqui a capacitação, que é o Espírito Santo que é dado a nós. Ali Jesus Cristo soprou sobre eles, diz o texto, tá? Existem várias interpretações sobre isso. Nós não vamos entrar nessas interpretações agora, porque eu acho que nós já temos uma maturidade para entender que o Espírito Santo teve um momento em que ele começou e isto estava no plano de Deus. Então, quando Jesus sopra sobre os discípulos, ele está passando para eles a autoridade do Espírito Santo para testemunharem. E nós vamos ver lá em Atos que existe a descida do Espírito Santo sobre aqueles que creram, né? Naquela ocasião. Lembram que Pedro pregou? Lembram disso? E a mensagem de Pedro foi o quê? Arrependam-se. Vocês devem se arrepender para poderem ser perdoados os seus pecados. Então, não há discrepância aqui. Oi? Perdoar também, né? Temos que perdoar, né? Nós temos que perdoar o outro. Isso é um ensino que o Senhor Jesus Cristo também nos dá. Mas neste pedacinho aqui, ele está dizendo o seguinte: nós temos que passar a mensagem de que há perdão na cruz. Há perdão para o pecado. Há a reaproximação do homem com Deus, né? Então, esta ação que Jesus Cristo teve ali com os discípulos, ele vivo, ele era uma prova evidente de que o perdão ele estava disponível e ele era válido, e é válido até hoje, e permanecerá válido, porque o Senhor permanece vivo, não é? Então, nós temos essa missão. Jesus poderia estar pessoalmente aqui? Pelo plano de Deus, não. Nós que temos essa missão. O Espírito Santo está conosco para que nós possamos ter capacidade de fazer isso, né? Então, é onde nós temos a nossa base. A nossa fé tem que estar alicerçada nisso, né? Então, a capacitação que nós temos pelo Espírito Santo é exatamente esta, de poder testemunhar com autoridade. Nós recebemos essa autoridade, porque quem tem a autoridade nos deu. É a Ele que nós temos que agradecer por esse privilégio de poder fazer isso. Então, é uma missão que nós recebemos. Maria recebeu a dela, de ir e dizer que o Senhor estava vivo, ela viu o Senhor e que ele estava voltando para o Pai dele e Pai deles, o Deus dele e o Deus deles. Essa foi a missão de Maria, ela cumpriu. E nós temos esta, de dizer às pessoas do perdão do Senhor, do perdão do pecado, que existe um pecado que precisa ser perdoado, precisa ser assim, reconhecido e depois a pessoa tem que se arrepender. Esse processo não mudou, né? Então a gente vê aqui esse compromisso. Jesus Cristo deu autoridade para que nós declaremos, tanto que eu coloquei aqui em vermelho, achei importante isso, para eles e nós declararmos o perdão de Deus.
Então, o foco aqui é evangelizar as pessoas e falar do evangelho, a mensagem de salvação. Tá, gente? Alguma dúvida aqui? Ficou claro? Eu quero enfatizar Para mim ficou claro. Ótimo. Eu quero enfatizar uma coisa. Nenhum bispo, nenhum pastor, nenhum crente recebeu do Senhor Jesus Cristo a autoridade de perdoar pecados. Entende? A gente precisa perdoar o outro, como a dona Expedita falou. Perfeito. Isso é um ensinamento do Senhor Jesus Cristo. Mas nós não temos autoridade de perdoar pecados. Quem conhece o nosso interior para poder perdoar é só Deus, porque é Ele que sabe todos, vamos dizer assim, o processo no coração da gente para que tenha levado a gente ao pecado. É o Senhor que conhece o nosso coração. Não é? Eu não tenho condição de avaliar o coração do outro. Ninguém tem, né? Então, nós não temos autoridade de perdoar pecados. Essa autoridade é de Deus. Agora, nós temos a autoridade de mostrar e divulgar ao mundo, às pessoas que estão em volta da gente, que há perdão para nós. Entende? Foi essa mensagem que Pedro disse ali na primeira pregação que Pedro teve, né, que os discípulos experimentaram depois que Jesus Cristo foi para o céu. Então, é uma prova para nós. Depois nós vamos ver aqui a aparição a Tomé, né? Então, Jesus ressuscitou, apareceu para Maria, apareceu para os discípulos e aparece para Tomé. E Tomé é aquela pessoa que a gente sabe, ele teve dificuldade em crer. Muita dificuldade. E ele falou isso, né, para os seus colegas discípulos ali. Versículo 24. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: olha, nós vimos o Senhor. Mas ele, Tomé, ele falou só isso, ó, coisa simples, né? Se eu não vir as marcas dos pregos nas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Simples assim. Jesus já sabia o coração de Tomé. É isso que nós acabamos de falar, né? O Senhor Jesus conhece o nosso coração. Antes que a gente abra a boca para falar, ele já sabe o que a gente vai falar. E ele conhecia Tomé. E o que ele fez? Uma semana mais tarde, portanto, no outro domingo, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, exatamente o que ele tinha dito, na ordem que ele tinha dito, da sua falta de fé. Jesus Cristo vai e diz a ele: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a do meu lado. Pare de duvidar e creia. Isso foi uma sugestão? Isso foi uma ordem que Jesus Cristo estava dando para Tomé. E aí Tomé dá esse testemunho. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Tomé reconhece. Ele precisava disso. E o Senhor, com muita compaixão, vai ao encontro da necessidade de Tomé. Eu acho que Tomé, na verdade, ele queria muito crer, mas ele tinha esse probleminha. E o Senhor não ignora isso. Então, nós temos muitos problemas, não é? Nós temos dificuldades com a nossa fé. E o Senhor não nos ignora. Não nos ignora. Então, Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Nós somos felizes, porque essa capacitação de crer veio de Deus para nós. Certo. E Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Mas estes que estão registrados, gente, foram escritos para que você e eu creiamos que Jesus é o Cristo,
É isso que nós cremos. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E nós crendo nisso, e nós cremos nisso, nós temos a vida eterna. Então, você e eu temos a vida eterna? Vamos verificar o que nós cremos, né? Não devemos nos apegar ao que vemos, mas ao que nós sabemos, porque Jesus Cristo nos deixou o seu Espírito e a sua palavra, né? E a sua palavra conversa conosco, fala conosco, mostra Ele próprio. É por isso que, assim como Tomé tem lá seus problemas com a fé, que nós também temos, cada um sabe de si, e Deus sabe de todos nós, né? Nós sabemos que isto é algo que Deus nos deu. A nossa gratidão tem que ser muito grande, gente, no sentido de que não foi nada que eu e você conseguimos. Nós recebemos. Nós recebemos. Pela graça, pelo amor, pela fidelidade de Deus conosco, com quem ele decidiu que seria dele. Ele nos atraiu para Cristo e nós cremos. A nossa fé tem que estar firmada aqui. Eu quero saber se tem alguma questão para nós encerrarmos. São 10h07. E eu acho importante que nós estejamos concluindo. Aqui é só o final, né? Que já falei, que João nos conduz a verificar isso, que tudo que está escrito aqui foi para que você e eu creiamos. E eu vou agora interromper o compartilhamento para estar vendo vocês. Espera lá. Pronto. E então, alguma questão, gente? Algo que vocês considerem assim importante de compartilhar, de acrescentar? Sabe, isso é muito grandioso, né? É a base da nossa fé, é aquilo que nos dá esperança para a vida eterna. A coisa mais importante, para mim foi muito importante essa passagem já há bastante tempo, porque Jesus dialoga especialmente com Tomé ali, ele sabe da necessidade que Tomé tem, ele conhece o nosso interior, ele sabe que cada um precisa para crer. E ele vai oferecendo isso também. Apesar dele ser grandioso, de ser tudo, pela misericórdia dele, ele fala a nossa linguagem, atende às nossas ansiedades. Eu acho isso muito importante. Sim. Ele vem ao encontro da nossa limitação, né? Da nossa dificuldade, né? Das interrogações que a gente coloca, né? De coisas que são muito humanas. Então, quando a Bíblia fala que ele encarnou e ele esteve conosco, foi para nós conhecermos ele, porque nos conhecer ele já conhecia. Nós somos criaturas dele, a quem ele ama, né? Então, o que nós temos que fazer, gente? Vamos reconhecer isso, né? E agradecer a Deus, né? Vamos fazer isso agora, em oração, e assim a gente encerra. E eu desejo que o Senhor esteja nos abençoando, nos dando esta confirmação de onde você crê, por que você crê, né? E essa lição aqui, ela é poderosa para nos assentar nesse aspecto, né? Então, vamos orar agradecendo? Senhor Deus, muito obrigada pela tua palavra. Te agradeço porque o Senhor é fiel, porque o Senhor nos conhece, como Elaise disse, o Senhor fala a nossa linguagem, o Senhor sabe aquilo que o nosso coração precisa para que a nossa fé esteja fortalecida, Senhor, e crescendo, e te conhecendo. E a palavra de Deus, a tua palavra, nos dá essa orientação, para que a gente permaneça firme, para que a gente continue aprendendo, para que a gente tenha o conhecimento do Senhor aumentado na nossa vida, para que a nossa fé seja, portanto, alimentada, fortalecida, robusta, tenha um fundamento, Senhor. E aqui está o fundamento, no teu Filho. Nós te agradecemos, Senhor Deus, pela tua palavra, que o seu Espírito Santo esteja nos alimentando cada dia mais aqui, hoje, amanhã, na segunda, a semana toda, que nós estejamos nos lembrando disso, Senhor. E não só agradecendo, como também nos avaliando
quanto à nossa fé. Quanto de Tomé nós temos, quanto de João nós temos, quanto do Senhor Jesus nós temos. Que o Senhor nos abençoe, ó Deus, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Crianças, Amém. um bom domingo. Criança. Deus domingo abençoe. a todos. Uma boa semana. Boa semana. Boa Vamos semana para vocês. Deus abençoe você. Tchau. Deus abençoe. Tchau. Fique com Deus. Tá? Com Deus. Amém. Você também. Amém. 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 Tchau. Tchau.